nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então, cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo as pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. E o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. Oremos. Precioso Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela leitura da palavra e pela oportunidade de expor as Sagradas Escrituras. Pedimos ao Senhor que nos auxilie e nos dê a tua graça para colocarmos em prática a nossa visão do reino de Deus, o nosso olhar para o reino de Deus. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos, fiquem à vontade. Irmãos, eu dei o tema para essa pregação, chamada como cegueira temporária. Se vocês vieram há 2 cultos atrás, eu dei aí início na questão de uma cegueira espiritual. E agora, nós estamos falando sobre uma cegueira temporária, né? Então, darei a introdução. Até aqui, os discípulos, eles aprenderam algumas lições valiosas, das quais eles precisariam de se lembrar no ministério que viria para eles daqui a pouco. Eles daqui a pouco seriam enviados, né? Em Mateus capítulo 28, o envio dos discípulos a pregar o Evangelho e também a batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não só para os discípulos, também são lições que precisamos aprender e relembrar. Quais são essas lições que nós precisamos aprender e a relembrar? Primeira, não se deve procurar sinais, mas sim viver pela fé. Falamos isso semana passada. O cristão, ele não precisa viver por sinais. A dificuldade do cristão maduro é que ele para de viver uma vida por fé, por crença, e vive uma vida por sinais, por coisas que podem acontecer diante daquilo que ele coloca para que o Senhor faça. Segundo, que nós devemos lembrar, que os discípulos aprenderam e nós também devemos lembrar. Deve-se confiar que Jesus suprirá todas as necessidades. Nós vimos o Senhor multiplicando pães e peixes, com poucos pães e poucos peixes, suprindo primeiro na multiplicação 5.000 homens, mais as mulheres e as crianças, e depois vimos que Deus supriu também 4.000 homens, com 7 pães e pouquíssimos peixes. Deus supre a necessidade. Deus, ele é misericordioso. Deus cuida do seu povo. Deus, ele intervém pelo seu povo. Terceira lição: deve-se evitar os fermentos e as falsas doutrinas. Nós vimos que na semana passada o fermento dos fariseus, os fermentos dos saduceus, o fermento de Herodes, mundanismo, algo que queira viver no mundo dentro da igreja. Então, nós devemos evitar os falsos ensinos, as falsas doutrinas e viver só a Escritura. 4. Devemos deixar Jesus trabalhar como quiser e esperar que Ele opere de maneiras diferentes. Nós não podemos ensinar Jesus a como Ele trabalha, como Ele faz, a hora que Ele faz, do jeito que Ele faz. Se o Senhor Jesus trabalhou na sua vida de um modo, pode ser que Ele trabalhe na minha vida de modo diferente. Então, qual que é esse ensinamento dos discípulos e para nós? Você não manda em Jesus. Você não molda Jesus. Ele trabalha do jeito que Ele quiser e da forma que Ele quiser. Dentro, claro, da verdade que Ele já nos ensinou da palavra de Deus. Então, mais uma vez, estamos diante de uma passagem que só encontramos no Evangelho de Marcos. Você não vai encontrar essa cura nos outros evangelhos. Somente na Escritura, nos livros, vai dizer de uma prescrição marcana. Só Marcos fala sobre isso. E vemos com clareza que o Senhor Jesus, mais uma vez, Ele manifesta a sua misericórdia e poder sobre um cego.
Se você ler os evangelhos, você vai ver que ele provavelmente ali cura pelo menos 7 cegos. E os 7 cegos, eles foram curados de maneiras diferentes. O Senhor Jesus, ele curou cada um de maneira diferente. Sabe por quê? Porque ele cura as nossas vidas também de maneiras diferentes. A nossa visão, a nossa cosmovisão e como vemos as coisas. Antes, fora um cego com problemas de fala, lembra? Ele era cego e tinha problema de fala. E agora um homem cego. E o texto não diz se ele era cego de nascença ou ele teve uma dificuldade conforme a vida. O texto não fala sobre isso. Vemos uma relação entre esse cego desse capítulo e do capítulo 6 em alguns pontos. Esses cegos, eles não conseguiam ir sozinhos e pessoas levam um cego até Jesus. Eles não conseguem ir sozinhos. Segundo, eles suplicam para que o Senhor cure a vida dele, que estenda a mão sobre ele. Terceiro, Jesus, nessas duas curas, ele pega o cego e leva ele para o particular. Ele tira onde está a maioria das pessoas e leva para onde ele está com maior particularidade. Por isso que alguns escritores vão dizer que Marcos está falando do mesmo assunto em 2 capítulos, mas isso não é comprovado. Quarto, ambas têm um tratamento de cura inusitado. Um senhor cospe na língua, né? Lembra que falamos isso quando pregamos e todo mundo, cara. E agora ele cospe nos olhos, né? Aí alguém pode dizer, nossa, mas esse Jesus gosta de cuspir, né? Mas nós veremos também o porquê da saliva que eles criam sobre um remédio para que pudesse curar as vistas. Porém, este é o único milagre que acontece em 2 fases. Nós estamos numa situação onde é o único milagre que acontece em 2 fases. Tempo 1, tempo 2. E aí a gente fica, será que o Senhor estava diminuindo o seu poder? Né? Você já jogou aquele joguinho do Atari que você tinha que pegar, jogando um aviãozinho, não me lembro o nome agora. Override, um negócio assim. Override, aí você tinha que pegar, abastecer, né? A gasolina ali do aviãozinho para ele não acabar no meio. Será que Jesus ele tinha que se abastecer do poder para que ele estava acabando o poder dele? E aí ele, na primeira fase, ele não veio tanto poder e depois ele vai e cura e aí termina? Veremos se é isso mesmo. Há algumas discussões entre os sábios a respeito da cidade de Betsaida. Alguns dizem que era uma cidade gentílica, mas outros dizem que, como João vai nos ensinar e vai nos mostrar, que era a cidade natal de Pedro, de André e também de Filipe. E provavelmente também a cidade natal de Natanael. Como judeus, então provavelmente não era uma cidade gentílica, mas era uma cidade que foi sentenciada por Jesus de não crer. Abra sua Bíblia ou leia aqui comigo em Mateus 11, versículo 21 e 22. Mateus 11, 21 e 22, ele vai falar dessa cidade de Betsaida. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom, se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muitos que eles teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom, cidades perversas, do que para vocês. Então, essa cidade que Jesus está ali, né, e tira o cego dali, é essa cidade de Betsaida, que não crê nos milagres, que não crê na divindade de Cristo, no Messias, no Filho de Deus. Os demônios creem. Quando estavam com aquela legião nos endemoniados gadarenos. Mas essa cidade não. Essa cidade viu sinais e prodígios do Senhor Jesus, mas homens duros, pessoas duras. Mas, dada a introdução, vamos ao texto. Versículo 22 diz assim: Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego e pediram que Jesus tocasse nele. O cego chega com pessoas que desejam sua cura. Talvez eu possa colocar como amigos, companheiros, parceiros da vida, que ajudam ele a caminhar, que logo suplicam a Jesus que tocasse nele com a esperança de Jesus o curar. E nós vamos ver então que eles já sabiam que quando Jesus estendia as mãos, ou quando o Senhor falava, seja curado, a pessoa era curada. Então, bem provável que esses moradores de Betsaida, ou aqueles viajantes de Betsaida, eles criam que Jesus poderia curar o seu amigo cego. O interessante é que alguém que realmente não consegue enxergar, precisa de outros para auxiliar.
Vamos lá. O cego gostaria de ser curado? É bem provável que sim. Seus amigos gostariam que o cego fosse curado. E interessante dessa passagem, eu gosto de detalhar, é que o cego não conseguia ir sozinho. Ele precisou de pessoas. Alguém que está com a visão turva, alguém que está cego, precisa de amigos. Mas amigos que te levam para o lugar correto. Amigos que te levam para Cristo. Amigos que te levam para a pessoa, ou a única pessoa que pode mudar e curar a sua vida, que é Cristo. Então, fica com essa imagem na sua cabeça. O cego não consegue ir sozinho. Ele precisa de alguém. Alguém que está com a visão turva não consegue andar sozinho. Precisa de alguém. E esse alguém o leva a Cristo. Eu quero trazer uma analogia ou uma historinha para vocês. Dizem que um dia uma pessoa cega desejou atravessar o seu país caminhando sozinho. E depois de 100 dias, andando no máximo que poderia, por onde passava, as pessoas observavam as suas necessidades, porque ele era cego. Então, alguém chegou, avisou que ele já tinha passado a fronteira do seu país e chegado em outro país. Ajudou ele a voltar para sua casa, quando na verdade foi um amigo, que não queria ver ele andando em círculos por mais dias. O cego se orgulhava do seu grande feito, falando a quem pudesse ouvir o quanto ele era bom, dedicado. Porém, depois de um tempo, seu grande amigo lhe contou a verdade. E essa verdade não curou a cegueira do cego, mas curou a cegueira do seu coração, que se chamava orgulho. É interessante ver que esse cego achava, e ele era o maioral porque ele tinha conquistado. Eu atravessei o meu país andando, mesmo sendo cego. Mas na verdade ele estava andando em círculos. E ele se orgulhava do seu grande feito, mas a sua cegueira e seu orgulho não deixava ver que ele estava andando em círculos e fazendo aquilo que não devia. Esse cego tinha pessoas ao seu lado para levar a Cristo e suplicar por sua cura, por toque milagroso do Senhor. Quantos hoje não estão cegos e precisam de pessoas que levam eles a Cristo e supliquem a eles para que eles possam ser curados, assim como essas pessoas? Versículo 23 diz assim: Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? É interessante que Jesus toma o cego pela mão e leva ele para fora da aldeia ou de Betsaida. Alguns dizem porque ali ele não queria operar mais milagre, porque Betsaida era uma cidade, uma aldeia descrente, e não queria operar mais os sinais e maravilhas ali. Cristo desejou fazer milagre em outro lugar. Outros dizem que Jesus desejou levar o cego para um lugar mais reservado, misericordioso, para conversar com ele mais próximo, para entender a necessidade dele. E eu acredito nesses dois pensamentos. Que o Senhor não quis fazer mais milagres em Betsaida, e o Deus misericordioso chama, pega pela mão, né? Você que é pai, bem provável, você já levou o seu filho, pegou o seu filho com a mão para ter um particular com ele, né? Para conversar com ele, vem aqui que eu vou falar com você. Antigamente os pais e as mães falavam assim: em casa a gente conversa. E o que você já imaginava? Eu tenho que colocar 2 calças antes que minha mãe lembre, né? E mãe tinha uma mira absurda, né? Você, se teve um calo na cabeça, sabe disso. Então, o Senhor ele chama ele para o lado para conversar com ele particularmente. E Jesus faz algo inusitado mais uma vez. Jesus cuspiu nos olhos do cego. Pode ser que Jesus ele pode ter cuspido diretamente no olho do cego, ou na mão e ter passado nos olhos do cego. Pois bem, as duas, para nós aqui, é algo nojento, não é? As especulações sobre esse cuspe nos olhos que existem na literatura, que Jesus queria limpar a sujeira de lama que o cego tinha nos olhos, porque ele não estava querendo enxergar, ou ele não estava enxergando porque tinha muita lama nos olhos. Logo, o cuspe vinha nos olhos para dar uma limpada. E aí, quando limpa um pouquinho, ele vê as pessoas ainda como árvores. Por quê? Porque ele estava cheio de lama nos olhos ainda, né? Então, essa especulação eu não acredito. Mas naquela época, meus irmãos, havia uma crença que a saliva tinha poderes medicinais. E Jesus pode ter usado um meio natural para operar o seu milagre, e assim quebrando diversas barreiras religiosas.
Então, naquela época, cria-se que a saliva poderia ser um colírio para os olhos. Assim como o caramelo da rua, o cachorro, lambia as feridas de um amigo meu, e a ferida do amigo parecia que melhorava mais rápido, né? Épocas antigas, né, gente? Hoje não acontece mais essas coisas. Mas naquela época tinha essa crença. E as pessoas acreditavam que a saliva poderia ser melhor para os olhos, né? E Jesus, ele pode sim ter usado meios naturais para operar o seu milagre, e ali de uma forma miraculosa ele abriu os olhos e conseguiu enxergar. Porém, entretanto, não sabemos o qual motivo que foi. Por que Jesus quis cuspir nos olhos dele? Você vai ver hoje talvez alguns pastores bebendo água e jogando a água da boca na cabeça da pessoa. Não sei se você já viu isso. Eu vi outro dia o pastor que ele pegou um copo de água, né? Ele pega um copo de água, ele enche a boca de água e ele cospe do palco na boca do cara que está embaixo. Talvez eles estão querendo pegar essa alusão aqui e curar e tudo mais. Outros, eles pegam um azeite e colocam na garganta da pessoa, né? O problema intestinal talvez melhore. Mas essa pessoa aqui, a gente não sabe o real motivo por que isso aconteceu. O que a gente sabe? O cego não enxergava e depois do toque de Jesus, ele enxerga. E quando o texto nos leva a compreender isso, o que nós fazemos? Engrandecemos o milagre e não como o Senhor fez o milagre. Assim acontece algumas mandingas de cristãos hoje em dia. Também, de uma maneira diferente, Jesus lhe faz uma pergunta que antes não fazia para outras pessoas, de uma maneira inusitada. Antes Jesus falava assim, seja curado. Antes Jesus falava, levanta e anda. Ele não perguntava, sua perna está forte? Ele não perguntou isso, só falava, levanta e anda. E agora ele fala assim, Jesus diz para ele, você vê alguma coisa? Parece que Jesus está numa conversa bem particular ali com aquele cego que estava longe da sociedade, que provavelmente não se juntava com pessoas para ter uma vida social como nós temos, que não conseguia trabalhar e ter provavelmente o seu recurso financeiro, talvez excluído da sociedade, mas o Senhor está perto e misericordioso com aquele cego. A cura progressiva desse cego no versículo 24. O homem, recuperando a visão, respondeu, vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Todas as maneiras de curas de Jesus foram inéditas e imediatas. Você vai ver o Senhor dizendo assim, a tua fé te salvou. Pode voltar para sua casa que a sua filha foi liberta. Pode ir para casa porque o seu soldado ele não foi morto. Ele chega em Lázaro e ele coloca assim, Lázaro, venha para fora. E Lázaro vem para fora. Mas essa cura, ela não foi imediata e ela não foi perfeita. Ela teve um progresso. Por que isso, gente? Por que essa cura foi progressiva? Por que não foi de uma vez? Será que o poder de Jesus estava acabando? Será que o tempo dele de poderio nessa terra estava acabando? Alguns dizem que por ser uma lição sobre a cegueira espiritual dos discípulos, e quando eles ainda precisavam ver que Cristo precisava padecer. Vocês viram, quem está acompanhando a exposição, o Evangelho de Marcos, que os discípulos ainda estão com os corações duros, e eles têm olhos e não enxergam, têm ouvidos e não ouvem. É o texto que nós falamos semana passada. Eles ainda estão com o coração duro. E também nós vamos ver que nos próximos textos, nós vamos entrar na questão da paixão de Cristo, nas frases que o Senhor começa a falar sobre a sua morte e a sua ressurreição. E os discípulos não creem, os discípulos ainda ficam com a visão turva. Alguns dizem que essa cura pode ser para ensinar os discípulos. Porque nos próximos versículos nós vamos ver Cristo falando sobre o padecer, o sofrimento da cruz. E os discípulos ainda não vão entender. Outros vão dizer que essa cura é progressiva. Também pode nos levar a pensar no progresso pedagógico da vida cristã. Antes nós éramos cegos para o reino de Deus. Hoje nós enxergamos o reino de Deus parcialmente, não totalmente. E daqui a pouco, quando o Senhor voltar e ressuscitar nós como um corpo glorioso, nós veremos agora claramente o reino celestial e a obra do Senhor nos céus.
E outros, o terceiro ponto, é que pensam que Cristo fez mais uma cura por ser um Deus poderoso e misericordioso, e Ele atende aqueles que buscam. Bom, acredito que podemos caminhar com esses três pensamentos. O Senhor queria curar, porque Ele é misericordioso. O Senhor queria ensinar os discípulos e também nos mostra que nós éramos cegos, vemos hoje parcialmente e vamos ver completamente daqui a pouco todas as coisas. Pessoas que parecem árvores, ele diz. A visão dele ainda está distorcida. Ele consegue olhar algumas pessoas, talvez alguns irmãos aqui que usam óculos, se tirarem o óculos daí agora, só vão ver que existem letras, mas não conseguem entender o que está escrito, né? Aí vai glaucoma, aí vai miopia, aí vai outras doenças que tem na visão, mas ele não tinha sua visão completa. Ele não era completo, ele não tinha um completo discernimento do que estava vendo, ele não tinha compreensão de tudo, ainda existia uma confusão mental e também uma confusão visual na vida desse cego. Irmãos, prestem atenção, e assim caminham muitos hoje diante do reino de Deus. Eles não estão vendo as coisas como claro, eles não têm compreensão de tudo. Eles não têm discernimento de tudo. Eles têm uma confusão mental e visual ainda e não conseguem discernir todas as coisas. Assim, o mundo caminha e alguns irmãos da própria igreja podem estar caminhando. O versículo 25 diz assim: Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. E o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. Jesus, ele termina a obra que começou. Filipenses capítulo 1, versículo 6, vai nos orientar que o Senhor, ele completa a obra. Diz assim a palavra do Senhor: Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se ele começou uma obra na sua vida e você é de Deus, preste bem atenção. Ele vai concluir essa obra. Se precisar dar martelada, o que ele vai fazer? Vai martelar. Se precisar quebrar a parede para montar ela de novo, sabe o que ele vai fazer? Ele vai quebrar a parede e vai montar ela de novo. Se ele começou a boa obra dele nesse cego, ele terminou. E assim será nas nossas vidas também. Não temos a conclusão do que porque Jesus, ele fez esse milagre em duas fases. Não dá para saber e não dá para mistificar o porquê que ele fez isso. Mesmo você estudando e vamos ter uma compreensão dos estudos, mas não dá para você ter certeza o porquê que ele fez em duas fases. Nós só podemos completar a soberania de Cristo que ele completa a obra. Está difícil alguma fase na sua vida? Ele completa a obra. Está difícil alguma coisa na igreja? Ele completa a obra. Sabe por quê? Porque somos de Deus, ele vai completar, ele vai fazer. Pelo segundo toque de Jesus, o homem começa a ver claramente. Aí ele começa a ter discernimento, ele tem visão plena, ele consegue fazer bom juízo das coisas. Irmãos, quantos de nós não precisamos desse toque do Senhor? Porque não vemos diretamente as coisas e fazemos por muitas vezes juízos sem discernimento. Às vezes julgamos as coisas injustamente. Por quê? Porque os nossos olhos estão turvos. A nossa cosmovisão está errada. Falamos com pessoas ou falamos o que não é devido porque temos uma visão errada e uma cosmovisão errada da vida, segundo o Evangelho. Falamos coisas com a devida convicção, porém a cegueira do reino está distorcida. Vá conversar com alguém que foi ensinado teologicamente sobre algum assunto. Ele vai jurar de pé junto que aquilo é verdade, mas a visão dele está distorcida. O que ele precisa? De um toque do Senhor. Ele precisa da clareza, para que o Senhor limpe os olhos dele, para que ele possa enxergar as coisas. No versículo 26, ele diz: e Jesus manda para casa, recomendando que não entre na aldeia. Ele diz: eu não quero que você vá para a aldeia e você conte tudo o que aconteceu com você, mas volte para sua casa e conte o que aconteceu na sua casa. Pois bem, irmãos, vamos para as aplicações
que são bem pessoais para nós. Primeira, seja uma pessoa que leva os cegos a Cristo. Você e eu, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, precisamos levar os cegos a Cristo Jesus. O que muitas pessoas hoje fazem é, se elas foram iluminadas por Cristo, elas estão sossegadas no seu sofá e na sua casa e não levam mais os cegos a Cristo. E o que eu e você devemos fazer? Levar os necessitados, aqueles que são cegos, a Cristo Jesus. Aqueles que precisam, que têm a visão fechada, não entendem, não sabem e precisam ir a Cristo. Segunda aplicação, Cristo é o Senhor que se compadece e cura as nossas vidas. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Você não lava ninguém. Você não limpa ninguém. A não ser seus filhos, né? Estou falando espiritualmente. Você não cura ninguém espiritualmente. Você não é o dono da vida de alguém. Porque existe esse pensamento, você veio na igreja sujo e eu te limpei. Você veio na igreja e eu cuidei de você. Você estava sem papai e eu fui seu papai para você. Não! Quem é o misericordioso? Quem é o bom pastor? Quem é o que cuida? Quem é o que sara? Quem é aquele que cura essa pessoa espiritualmente e fisicamente? É Cristo Jesus. E nele nós devemos confiar. Terceira aplicação, reconheça que esse cego, reconheça que está cego e clame ao Senhor. Quantos hoje não estão cegos ou estão com a sua visão distorcida na moralidade? Quantos estão dentro da igreja, estão distorcidos na moral, estão abraçando o fermento de Herodes, do mundanismo? Para eles a moral é de outra forma. Para eles as coisas do mundo com as coisas da igreja é normal. Você vê cristãos, irmãos, que cantam músicas que afrontam ao Deus vivo e no culto de domingo estão adorando a Deus. Com a mesma boca que está denegrindo a imagem de Cristo. Quantos são os cristãos, meus irmãos, que dão ibopes para pessoas imorais na internet? Quantos não são os cristãos que perderam a visão da moral, do decoro, e acabam vivendo ou curtindo coisas do mundo dentro da igreja? E aí, quando vêm para a igreja, querem que a igreja se familiarize com o mundo. E não há possibilidade da igreja se familiarizar com o mundo. O mundo é caído. O mundo está em trevas. E a igreja de Cristo, não essas quatro paredes, ela deve ser uma igreja pura, santa, sem mácula. Não dá para ser uma pessoa sem moral. Irmãos, quando nós falamos de visão, aquilo que olhamos, cosmovisão, visão de mundo. Se você olhar redes sociais de cristãos, você tem a convicção que essa pessoa nunca se converteu. Eu não estou dizendo que eu sou um detetive de redes sociais de pessoas de igreja. Não. Eu estou dizendo da realidade, meus irmãos. Tem pessoas que falam mais de coisas do mundo do que do reino de Deus. Tem pessoas que amam mais o mundo do que o reino de Deus. Quando você vai conversar com essa pessoa, ela nunca vai querer que Jesus volte logo. O mundo está tão bom, tenho tanta coisa para conquistar, porque ela ama esse mundo, ela ama esse século. Eu tenho tantas coisas para fazer, porque os olhos dela ainda estão inclinados na ética do mundo e não na moralidade do Evangelho. Quantas famílias perderam a visão da moral? Quantos pais e mães você vê a filha rebolando com 4, 5 anos de idade e fala, ai que bonitinho. A visão está distorcida, estão cegos. É errado. É profano. Em nome do tudo bem, em nome do politicamente correto, homens e mulheres têm perdido a moral, a sua moralidade.
sendo que as Sagradas Escrituras nos mostram uma ética moral a seguirmos, segundo os 10 mandamentos? Quantos estão cegos em seus casamentos? Quantos não são os homens machistas que tem dentro da igreja? Que acham porque trabalham e colocam recursos dentro de casa, podem bater nas suas esposas. E olha que vimos aí na internet que não adianta ter dinheiro, mídia e nem beleza, que a violência está dentro do lar, por causa do pecado original. Quantos casamentos não estão turvos? Quantos casamentos, irmão, perderam o cristianismo? Irmãos, homens que estão aqui, não tem como, meu irmão, você ser um bom cristão e um péssimo marido. Não há possibilidade de você ser um bom marido e um péssimo pai, ou um péssimo pai e um bom marido. Não tem como você ser um bom membro de igreja e você não ser um bom marido dentro do seu lar, da sua casa. Está desconexo, a sua visão está turva. Nós não podemos, minhas irmãs, muitos casamentos têm sido destruídos porque muitas mulheres têm sido como goteiras no seu lar. Porque muitas mulheres têm sido rixosas e ruim, como o Provérbios vai nos mostrar, que é mal estar perto da mulher rixosa. Porque a visão está turva, a sua cosmovisão. Porque você foi ferido ou ferida, e aí você não muda. Você não transforma a sua vida. Você quer viver por você mesmo, pelo seu próprio pensamento, pelo seu próprio desejo. Mas a sua visão ainda está cega, turva. E se você não tiver o toque do Senhor na sua vida, você vai continuar sendo uma pessoa cega. Quantos não são os jovens, meus irmãos, que têm uma visão de mundo e da igreja? Dentro da igreja é o santinho e fora da igreja é o satanazinho. Dentro da igreja é um crente absoluto, fora da igreja não dá um testemunho. Ninguém sabe que ele é crente. Não porque ele fica falando, mas por causa da sua postura, o seu comportamento. A visão está tão turva dentro do casamento, meus irmãos, que os pais não discipulam mais os seus filhos. Os pais não falam de Cristo para os seus filhos. Os pais não ensinam seus filhos a cantar, não ensinam seus filhos a orar. Sabe por quê? Porque a visão está lá fora. Eu preciso conquistar dinheiro para que o meu filho ganhe mais coisas e eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. A visão está turva, está vendo as pessoas como árvores ainda. Quantos, meus irmãos, ainda têm a visão turva com o reino de Deus? O reino de Deus, meus irmãos, não é shopping. O que acontece muitas vezes é que muitas pessoas com uma visão de consumismo estão na igreja pensando que são consumistas. Muitas pessoas estão na igreja achando que tem que ser tratado com um cafezinho da Copenhague, com uma aguinha, com gás, um chocolatinho, e se a garçonete ou o garçom não me servir de uma maneira adequada que eu quero, na temperatura que eu quero, eu vou reclamar, eu vou espernear e eu quero outro. E essa visão de reino de Deus não existe. O reino de Deus não é para sermos servidos, porque Cristo não veio para ser servido, Ele veio para servir. Se o próprio Deus encarnou em carne e veio servir, eu e você queremos ser patrões? Eu e você queremos as coisas a pandeló para nós? Meus irmãos, hoje a igreja brasileira está infestada de consumistas nos seus bancos, que querem ser consumidores, que querem apenas o culto de domingo, que querem apenas ali receberem algo, irem para casa, voltarem para suas vidas, esquecem do reino de Deus, esquecem de discipular os seus filhos, esquecem do evangelho, esquecem da glória de Deus, esquecem do Senhor, e no domingo eles, ai meu Deus, tem um culto hoje. Estão cegos. A sua visão ainda está turva. E essas pessoas que são com visão turvas têm os corações orgulhosos. Vá conversar com alguém que tem um coração orgulhoso para você ver se ele vai aceitar que ele está cego. Não vai. Eu penso assim,
vou agir assim e vou continuar assim. Você não trabalha por mim? Você não paga as minhas contas? Não é você que faz essas coisas por mim? É você que acorda às 5 horas da manhã? Não é. Então cuide da sua vida e deixe que eu cuide da minha. É assim, pessoas cegas e com corações duros. Muitas pessoas estão com uma visão errada de cosmovisão do que é ser igreja. Pergunta aos irmãos, o que é ser igreja para você? Você tem que ter uma conclusão do que é ser igreja para você. Muitas pessoas levam sobre um Deus empregado para dentro da igreja, uma igreja que vai me servir. E se essa igreja não me servir, eu troco. E se essa igreja agora não tem mais um louvor que eu tanto gosto, eu troco. Se essa igreja agora, ela não tem um ar-condicionado, graças a Deus que temos hoje, então eu troco. Se essa igreja não tem agora um assento tão confortável, então eu troco. Se essa igreja agora não tem um trabalho com as crianças, então eu troco. Se essa igreja não tem isso, então eu troco. Não estou nem falando de teologia ainda, nem de doutrina. Estou falando de consumidores. Quer ver? A maioria que está aqui deve ser igual eu. Se você vai numa loja e você é mal atendido, você volta? Não, jamais. Não volto. Vou nem discutir, deixa, não vou lá. Agora, meus irmãos, você é membro de igreja. Se um dia acontece alguma coisa com você, uma confusão, sei lá, vai que acontece um dia na igreja, né? O que você faz? A mesma visão do consumidor. Eu não volto mais. Eu não gostei do que ele fez. Eu não gostei como ela falou. Adultos não tratam assim. Quando eu trato ou eu distrato a Yara, ela chega em mim e com certeza ela vai falar. É certeza absoluta. Pode passar algumas horas ou uma noite. Aí ela fala assim, sabe o que eu acho engraçado? Alguns maridos já ouviram essas frases? Só que nós, dentro da comunidade, da igreja, com uma cosmovisão distorcida, não temos a coragem de conversar, de se abrir, porque não estamos casados, porque não somos um corpo, porque a cosmovisão, a visão está distorcida. Eu troco, eu vou para outro lugar, eu não estou nem aí. Por quê? E aí você vai conversar com uma pessoa dessa, ou se eu ou você conversar comigo, eu estou com a visão distorcida. Essa pessoa vai falar assim, não, eu vejo árvores. Você já quis discutir com o míope sobre cor? Você vê vermelho. O míope vai ver que cor? Daltônico, desculpa. Obrigado. O daltônico vai ver que cor? Laranja. Você fala, não, é vermelho. Ele vai falar, é laranja. Ele vai falar assim, é laranja. Aí você fala, cara, todo mundo fala que é vermelho, só você fala que é laranja? Será que está todo mundo errado? Ele fala, tá todo mundo errado. Essa pessoa tem a visão turva. Essa pessoa ainda está cega. Ela precisa do toque de Jesus. Muitas pessoas estão com uma cosmovisão do reino de Deus, turva, com a igreja turva, sabe por quê? Porque tem uma teologia errada. Porque a teologia dela está errada. O pensamento doutrinal da palavra de Deus está errado. Então, quando você compreende as Sagradas Escrituras errado, o que você faz? Você vive errado. Você pensa errado, cobra errado. Você faz as coisas segundo o seu pensamento. É a famosa teologia Thundercats Roll. Sabe o que é isso? Quando ele levantava a espada e via além do alcance, além do que as Escrituras, além do que a palavra de Deus ensina. 4. Precisamos que o Senhor nos toque e cure a nossa vida. Pergunta aos irmãos. Qual área da sua vida que você compreende que está turva? Qual área da sua vida que você compreende que você precisa do toque do Senhor para Ele te curar? Irmãos, eu não vou chamar os amados para vir aqui na frente. Não terá transferência de unção. Não terá um chacoalhão no seu ombro. A palavra é dita. A palavra é anunciada. Quem faz a obra é Cristo. Se você tiver o coração ensinado. Esse culto vai passar. Talvez terça-feira você nem lembre dele. Mas eu peço a você. Qual visão sua está turva? Dentro da moral?
dentro do casamento, reino de Deus, igreja, teologia? Você tem um coração ensinável para que o Senhor possa mudar a sua visão? Você pode pedir a Deus hoje para que Ele mude a sua visão? Ou não? Ou você quer continuar com os seus conceitos prontos? Vou chamar a equipe de música aqui para que a gente ore a esses pontos em nome de Jesus. Pode se colocar de pé, meus irmãos? Desliga.